Saudações, meus pequenos gafanhotos, e estamos aqui de volta com o seu professor de física, Paulinho Vieira. Que beleza! Bom, eu espero que você já tenha assistido às aulas anteriores, a aula de número 18 e a aula de número 17. Nessas duas aulas, vocês aprenderam a introdução da eletrodinâmica, onde vocês entenderam o que era corrente elétrica, entenderam o que era potência e energia, entenderam os resistores e sua associação. Eu recomendo a você que está assistindo essa aula, qualquer dúvida, assista essa aula novamente, dando pausa nas anotações dos slides para que você possa anotá-las no seu caderno, para que você possa estudar. Lembrando que é muito importante você exercitar. As aulas que vocês estão vendo aqui, elas são apenas um pequeno prelúdio daquilo que você pode fazer. E eu tenho certeza que você pode ir muito mais. Lembre-se, você pode ser a primeira pessoa. Olha, para agora, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim e olha bem atentamente no nervo óptico dos meus olhos. Você que está aí me ouvindo pode ser a primeira pessoa da sua família a entrar numa universidade pública. Já pensou nisso aí, minha querida? É muita pauleira. Eu sei que você vai virar o overpower da sua família, sendo referência para todos eles. Dando sequência nas nossas aulas, agora a gente vai dar um destaque sobre os geradores, que são aquelas pilhas que vão alimentar o circuito. Quando a gente fala de gerador, nós estamos falando do componente eletrônico que vai transformar qualquer modalidade de energia em energia elétrica. Esses geradores, pessoal, eles são utilizados nas usinas energéticas. E o que aciona esse gerador é o que faz a gente atribuir o nome da usina. Então, se esse gerador for acionado pelo movimento da queda da água, uma hidroelétrica, se ele for acionado pelo vapor da queima dos combustíveis fósseis, como carvão, madeira, uma termoelétrica, se esse gerador for ativado pelo movimento dos ventos, energia eólica, se ele for ativado pela questão do movimento das marés, maré motriz. O gerador, pessoal, ele vai funcionar por um processo magnético, que a gente vai assistir em uma próxima aula. Nessa semana não, tá? É na próxima. Fique atento, eu já estou deixando você aí na curiosidade para a próxima aula da semana que vem. O que acontece, pessoal, que a passagem da corrente elétrica por um fio, ela gera campo magnético. E o campo magnético induz corrente elétrica. Então, o gerador nada mais é do que você fazer a indução da corrente por meio do magnetismo, belezinha? Então, esse gerador, ele pode ser também por células fotovoltaicas, que são aqueles que vão utilizar a energia solar para transformar em energia elétrica. Os nossos geradores que estudaremos aqui, eles vão ser as baterias, porque elas vão nos gerar fontes contínuas de energia. Lembrando que a bateria é uma questão certa do Enem, porque ele trata de duas placas paralelas colocadas em uma solução química, fazendo com que haja uma ionização, tá bom? Belezinha? Então, dando sequência, o que acontece é que se nós pegarmos esse gerador e fizermos o movimento dele por meio do queda do fluxo da água caindo devido a uma altura, nós vamos ter o tipo de usinas chamadas de hidroelétricas. Lembrando que para você construir o gerador, basta você pegar um ímã e fazê-lo mover-se por fios em um formato de espiral. Aí se você deve estar dizendo, espiral, Paulo, não sei que danada é isso não. Ô, mequetrefe, é só você olhar para o seu caderno e aqueles fiozinhos enroladinhos que estão segurando as folhas do seu caderno é um formato espiral. Então, se você faz um ímã ficar se movendo de um lado e para o outro, esse fluxo magnético induz o movimento dos elétrons por esse fio condutor. Mas isso fica tranquilo que é uma cena dos próximos capítulos da nossa próxima aula. Então, se nós fizermos esse movimento do ímã por meio da queda da água, nós temos as usinas hidroelétricas, belezinha? Se for a questão do vento, nós temos as usinas eólicas. Ou seja, quando a gente fala desse gerador, a representação dele vai ser feita por essas barras,
Uma pequena, indicando um polo negativo, e uma maior, indicando um polo positivo. E aí eu peço a você agora, que está aí na sua casa, procura uma pilha. Vai lá, procura uma pilha na tua casa. Pode ser aquela pilha do controle remoto, pode ser uma pilha que esteja em algum aparelho que você tenha. Já notou que essa pilha tem um sinal de menos e um sinal de mais? Pois é, esse sinal de menos representa esse polo pequenininho e o sinal de mais, o polo maior. A corrente elétrica, nessa imagem, ela vai sair do polo pequeno para o polo maior, indicando um gerador ideal. O gerador é chamado de ideal quando ele não tem resistência interna, ou seja, toda a sua energia é utilizada em prol do circuito. Só que a gente sabe que isso na prática não acontece, né, Mequetrefe? Você sabe que isso aí é negócio de sonho, Mequetrefe. O que vai acontecer é que todo gerador vai ter uma dissipação de energia, passando a ser chamado de gerador real. Nesse caso, nós vamos colocar uma resistência interna ao lado do gerador. Aí você vai dizer, mas Paulinho, como é que eu vou saber que é resistência interna? Ele vai ser representado por uma letra R minúscula. Então, viu no vestibular uma letra R minúscula, já sabe que ele está ligando com a resistência interna. A energia contida entre essas placas, essa DDP, ela vai ter um nome chamado de força eletromotriz, cuja abreviação é o FEM. Então, quando vocês ouvirem a expressão FEM, força eletromotriz, sendo representado por essa letra grega chamada Epsilon, ele está falando da DDP que existe no circuito. Então, Paulinho, eu estou olhando aqui a minha pilha e na minha pilha está escrito 1,5. O que é esse 1,5? Esse 1,5 é sua força eletromotriz. Ah, Paulinho, então quer dizer que ele vai ser utilizado totalmente no circuito? Ô, Mequetrefe, óbvio que não. O que vai ser utilizado é DDP. Então não confunda força eletromotriz com a letrinha U, que é a DDP. Quando o gerador ele é ideal, esses valores são iguais porque, lembre-se, ideal é sonho, toda energia é utilizada. Na prática, essa DDP ela vai ter uma redução devido à resistência. Então, fique muito atento nessa imagem, belezinha? Muito bem, esse circuito, esse gerador, ele pode ser associado a uma resistência normal. E aí, esse resistor pequenininho, que é a resistência interna, ele vai ser associado normalmente aos resistores externos, representados por uma letra R maiúscula. Então, o que vai acontecer com essa passagem da corrente elétrica? Pensa comigo, você tem uma energia que vai entrar em um circuito, em uma máquina, ou seja, a potência, a energia total, e essa energia total na máquina pode acontecer duas coisas. Se ela for ideal, toda a energia vai ser transformada para o funcionamento, mas se ela for real, uma parte faz ela funcionar e uma outra parte é dissipada. E aí você deve estar pensando, dissipada em quê, Paulinho? No aquecimento, Mequetrefe, fazendo o equipamento aquecer. Ou seja, tudo que você faz que gera esse aquecimento é por causa da potência dissipada. Então, essa relação da potência que nós vamos ter, ela vai gerar a chamada equação do gerador real, onde a DDP ela é a relação entre a força eletromotriz, aquela em 1,5, menos o quê? A DDP retirada pela resistência interna, o você ri, o R menos I. Belezinha? Lembrando que nessa equação só entra a resistência interna. Mesmo que ele tenha outras resistências, essas outras resistências não entram no cálculo da DDP. Lembrando que essa equação ela pode ser representada por meio de um gráfico, belezinha? Que a gente vai falar já já. Então, essa resistência interna, pessoal, é o que vai gerar a dissipação, que é onde a gente vai utilizar na fórmula da potência. Ok? Então, a potência dissipada vai ser calculada pela energia desse pequeno resistor. E é por isso que a gente tem a fórmula da DDP igual a força eletromotriz menos RI. Então, veja que nesse gráfico que está na imagem, ele tem uma função linear decrescente. Por quê? Porque à medida que a corrente vai passando pelo aparelho, o que é que acontece? A pilha vai dissipando energia até o momento que você diz que a pilha acabou. Ou seja, por isso que o gráfico é uma função linear. Fica ligado nisso, que se você quiser essa corrente que está passando por esse equipamento, você vai fazer uma divisão da força eletromotriz pelo valor da resistência interna. Belezinha? Então tá aí o símbolo do gerador, tá? Ou seja, essa pilha, como vocês estão vendo, o polo positivo e negativo dela, tá? Lembrando que essas pilhas elas podem ser de 1,5, podendo chegar até 9 volts, até um pouquinho valor maior, uma bateria de um carro, por exemplo.
ok? Quando a gente tem esse sentido, é importante vocês lembrarem que a corrente ela vai sair do polo menor para o maior. É ela que orienta o sentido da corrente do circuito. E quando a gente está falando desse circuito, o rendimento vai ser a relação da energia útil, ou seja, aquilo que faz funcionar pela energia total do circuito, belezinha? Então, se você pega a potência útil e divide pela potência total, você está calculando o rendimento de um gerador. Mas aí, você tendo uma resistência acrescentada ao circuito, essa resistência ela vai ser somada normalmente à resistência interna. Porém, ela não entra no cálculo da DDP, mas é utilizada para fazer a corrente do circuito total. Belezinha? Vamos fazer exercício para que você entenda melhor sobre isso que nós estamos falando. Então, ó, na nossa imagem temos aí um gerador cuja força eletromotriz é 100 e resistência interna 2. É alimentado por resistências R, o Rzão grandão, e essa resistência tem uma DDP entre os terminais, gerando 80 volts. Veja que essa DDP é entre os pontos A e B. Aí ele diz na letra A que é para calcular a intensidade da corrente, o valor do R e o rendimento do gerador. Muito bem, pessoal. Para a gente calcular a corrente, basta utilizarmos a equação do gerador real, onde a DDP ela vai representar a diferença de potencial entre esses extremos, que é esse valor de 80 volts. A força eletromotriz é aquela indicação que tem na pilha, que é o 100. A resistência interna vale 2, então veja que ao aplicarmos a fórmula, você vai encontrar uma corrente de 10 amperes. Viu como é fácil? E agora que a gente sabe que essa corrente é 10, você vai fazer um cálculo normal. Veja que a resistência interna 2 e a resistência maior de R, eles estão associados em série, e por estarem em série, eles são somados, e essa é a lei de Poliert. E dessa maneira, você faz por você rir, onde a DDP que nós vamos utilizar vai ser o 100 igual a quem? A soma desses resistores vezes a corrente elétrica. Nesse caso, ao aplicarmos a fórmula, vamos encontrar uma resistência de 8. Agora que a gente sabe qual é o valor do R, a gente vai calcular o quê? O rendimento. E o rendimento ele vai pegar a energia útil dividido pela energia total. E qual é a energia útil, Paulinho? Aquela que foi jogada no circuito, 80 volts. E a total, aquela que está lá no indicadorzinho da pilha, que é o 100. 80 dividido por 100, 0,8, 80%. Veja agora essa imagem dessa questão 2. Perceba que você tem o gerador e a resistência internazinha de 2 ohm e 2 resistores entre os pontos A e B, um de 5 e um de 3. Esse ponto C que vocês estão vendo aí no meinho, perceba que ele está aterrado, ou seja, o potencial do ponto C vale 0. E ele quer saber qual é o potencial da letra A e o potencial de B. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, calcular a corrente elétrica do circuito aplicando a equação do gerador ideal, ou melhor, real, onde nós vamos ter a DDP, que é o que nós queremos calcular, igual a quem? Vamos lá, que veja que eu estou fazendo a soma dos resistores, 2, 5 e 3, e multiplicando pela corrente. Isso faz com que a gente ache uma corrente de 2 amperes. Aplicando a primeira lei de Ohm do ponto B ao ponto C, a diferença de potencial entre B e C é apenas o potencial de B, visto que C tem um potencial 0. A resistência entre o ponto B e C vale 3 e a corrente em série ela não muda, vale 2 ohms. Se a gente multiplicar, vai dar 6. Por um princípio análogo, a gente vai fazer o mesmo cálculo para o ponto AC, ou seja, a DDP entre os pontos A e C é a subtração do potencial de A menos o de C. Como C está aterrado, o potencial é 0, e aí o potencial do ponto A é a multiplicação da resistência vezes a corrente. Lembrando que na aula anterior a gente aprendeu que a corrente em série ela não muda. Nessa questão agora, veja como ela é uma questão interessante que foi tirada do Enem, que ele fala que a intervenção do LED azul permite a geração de outras cores que compõem a luz branca, permitindo a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar 2 pilhas em série e acender o LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução em seus respectivos potenciais. Perceba que ele está colocando uma reação química e ao lado ele está colocando um potencial, não é uma DDP.
Então, ele põe essa imagem que vocês estão vendo agora e ele quer saber qual dessas alternativas fará com que um LED de 3,6 volts acenda. Para isso, é importante a gente entender que ao colocar duas pilhas em série, feita aquelas pilhas que você coloca em um controle remoto, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma soma das suas potenciais, das suas forças eletromotrizes. Lembrando que uma pilha tem um polo positivo e negativo, chamado de cátodo e ânodo. Então, isso você pode muito bem chamar de polo positivo, polo negativo. Na química, geralmente é caracterizado pelo nome cátodo e ânodo. Então, para que a gente ligue em série essas pilhas, temos que ligar o polo positivo ao negativo. E ao fazermos essa conexão, nós vamos ter um somatório das DDPs. Então, já que temos duas pilhas, temos que somá-las. Bom, agora que você entendeu o que você vai fazer com essas duas pilhas, entenda que para termos uma pilha, precisamos ter dois metais diferentes, tá? Para quê? Para que um perca elétrons e o outro ganhe. Aquele que perdeu, ele foi ionizado e ele agora é o quê? Ele agora é um íon ânion. Aquele que recebe, que fica o quê? Aquele que perde, só uma correção, uma retificação, por perder elétrons, ele vai ter um excesso de carga positiva. Então, ele vai ser um íon cátion. Aquele que ganhou, agora sim, ele vai ter um excesso de carga negativa, ficando um íon ânion. Então, perceba que nessa placazinha aqui, ó, aquele que perde elétrons, ele vai se oxidar, ele vai ficar corroído. Já aquele que ganha elétrons, ele vai ficar com essa crosta, essa capinha, que muitas vezes é ela que interfere o processo elétrico. Sabe quando você deixa uma pilha muito tempo em um controle remoto, que fica aquele líquidozinho? Pois é. Aí você diz, Paulo, meu controle não está funcionando mais. Mequetrefe, aquele líquido foi devido a uma oxidação da pilha. E é ele que está gerando mau contato. Quer consertar? É só você pegar um pequeno pedacinho de esponja de aço e fazer uma raspagem desse papel. E em seguida você pega um algodãozinho e retira esse excesso e você vai perceber que seu aparelho funciona normalmente. Mas então, para que essa pilha funcione, lembre-se, eu tenho que ligar o polo positivo ao negativo, belezinha? Então, a gente vai fazer a seguinte ideia. Nós vamos dividir essa pilha ao meio. E perceba que ao dividir a pilha ao meio, cada uma dessas soluções, ela tem um indicativo que está lá nessa tabelinha. Por exemplo, na letra A, perceba que nós temos o Ni2+, que é aquele que está na terceira linha, ligado ao zinco. E o zinco, ele é o da quarta linha. Perceba que quando você olha o potencial dos dois, ambos são negativos. Então, ó, se ambos são negativos, não vai funcionar. Então, separei as duas pilhas e agora, ó, veja que cada um desses potezinhos, ele tem um sinal. É só você olhar o sinal que está na tabela. O primeiro, veja na indicação, ele é um positivo, o Ni negativo. Já no outro, esse Cr2O72-, ele também tem um sinal positivo e o zinco negativo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se as polaridades são iguais. Então, a letra A está errada. E aí, ó, passou para a letra B. A gente vai fazer a mesma coisa, separar a pilha em duas, identificar cada um desses potes, ó, mais, menos, a letra B também está errada. Veja que na letra C, ó, separamos ao meio, identificamos cada um dos sinais, ó. Então veja que, opa, na letra C, a indicação do sinal está correta, então a conexão está certa. E agora, Paulinho, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o potencial de cada uma dessas pilhas. E como é que a gente vai fazer isso? Lembrando que o potencial da primeira pilha, ele é a diferença entre o maior e o menor. E pegue a indicação dos números que estão sendo colocados, 1,61, subtraído do outro, que é negativo. Então veja que o potencial da primeira pilha é 2,37. Já o da segunda, você fazendo a mesma operação, você vai ter um potencial de 1,58. Como eles são ligados em série, agora a gente vai somar o valor desses dois
dessas duas diferenças de potenciais. E essa soma dá 3,95, ficando superior ao que tem na indicação do LED, possibilitando que ele acenda o LED. Então, gabarito, letra C de cachorrão. E com isso, meus pequenos gafanhotos, nós finalizamos essa aula dos geradores reais e ideais. Recomendo que, caso você tenha alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, e reveja essa aula mais uma vez. E daqui a pouquinho nós voltamos para finalizar o nosso circuito elétrico. Um grande abraço para você, até mais!